nós entendemos que o Senhor está aqui no nosso meio. Nós não podemos te ver fisicamente, mas nós podemos te sentir, Deus. Que a cada dia nós possamos te adorar e te bendizer e render louvores ao Senhor. E que a cada dia nós possamos gostar de estar na tua casa para te louvar e para aprender mais de ti. Que nesse momento o Senhor possa abençoar o nosso pastor, que vai estar expondo a tua palavra. Que o Senhor possa usar ele como instrumento de tuas mãos, como o Senhor tem usado a cada dia. Ele tem sido fiel às Escrituras e que a cada dia nós possamos entender a tua palavra através da pregação dele. Que o Senhor possa abençoar também cada um dos irmãos que ofertaram, que dizimaram nesta noite. Que a cada dia o Senhor possa estar abençoando cada um da maneira que o Senhor desejar. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Graças e paz, irmãos. Nossos amigos, irmãos que nos visitam, sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 8. Nós vamos ler o capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 26. O Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 1 ao 26. Marcos, capítulo 8, versículo 1 ao 26. Naqueles dias, outra vez, reuniu-se uma grande multidão. Visto que não tinham nada para comer, Jesus chamou os seus discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm nada para comer. Se os mandar embora para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Os seus discípulos responderam: Onde, neste lugar deserto, poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, respondeu eles. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e dar graças, partiu e os entregou aos de seus discípulos, para que os servissem à multidão, e eles o fizeram. Tinham também alguns peixes pequenos, e deu graças igualmente por eles, e disse aos discípulos que os distribuíssem. O povo comeu até se fartar. Ajuntaram-se 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Cerca de 4.000 homens estavam presentes. E tendo-os despedido, entrou no barco com os seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Os fariseus vieram e começaram a interrogar Jesus para pô-lo à prova, pedindo-lhe um sinal do céu. Ele suspirou profundamente e disse: Por que essa geração pede um sinal milagroso? Eu lhes afirmo que nenhum sinal lhes será dado. Então se afastou deles, voltou para o barco e foi para o outro lado. Os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham conseguido no barco. Advertiu Jesus: Estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo: porque não temos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhe perguntou: Por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreenderam nem percebem? O coração de vocês está endurecido. Vocês têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Não se lembram? Quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, respondeu eles. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, respondeu eles. Este lhe disse: Vocês ainda não entenderam? Eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e pôr-lhe as mãos, Jesus perguntou: Você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: Vejo pessoas, elas parecem árvore andando. Mais uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem
Então os seus olhos foram abertos e a sua vista lhe foi restaurada e ele via tudo claramente. Jesus mandou-o para casa dizendo: não entre no povoado. Amém? Podem sentar, que Deus nos abençoe diante da exposição da palavra do nosso Deus. Nós chegamos no capítulo 8 de Marcos. Esse capítulo ele é importante porque ele é a transição da mensagem de Jesus agora a respeito da cruz. Esse episódio que nós estamos lendo aqui, da multiplicação dos pães e peixes, ele é diferente do episódio de Marcos capítulo 6, versículo 30 ao 42. Por que que ele é diferente? Primeiro pela ocasião, e os detalhes são diferentes. A primeira multiplicação aconteceu num território judeu. Era para os judeus entender aquela mensagem da multiplicação dos pães e peixes, 5 pães e 2 peixes. A segunda foi num território gentil, pagão. Está bem o texto no versículo 10, na região de Dalmanuta, uma região gentílica, uma região de pagãos. O que o texto quer nos mostrar de cara é que os gentios estão sendo convidados para um banquete messiânico. Em outras palavras, Jesus ele aceita os gentios, como nós já vimos em textos anteriores. Mas esse evento aqui, para que você possa compreender, o texto central que está em suas mãos é a cura do cego. Por que central? Esse evento do cego, ele tem uma lição espiritual importante dentro do próprio propósito de Marcos. Só Marcos resiste a esse milagre, tá? Mateus e Lucas não se preocupam com isso, mas Marcos faz questão de falar sobre essa situação. Por quê? Porque aqui não é apenas um milagre da cura do cego, porque esse milagre ele aponta para um ensino mais profundo. Quando você lê o versículo 22 ao 26, você vai perceber que tudo aponta para o que acontece do versículo 1 ao 21. Nós vamos ver isso em detalhes. O que você tem que entender dentro dos milagres que Jesus fez no Novo Testamento, eles não tinham apenas o intuito de aliviar dores das pessoas. Não era só esse o propósito. Os milagres que Jesus fez no Novo Testamento, esses milagres eles traziam sempre uma mensagem profunda, uma mensagem teológica. Traziam um ensino além daquilo que eles estavam vendo. Por exemplo, o primeiro milagre de Jesus, ele transformou a água em vinho. Está lá em João capítulo 2, do versículo 1 ao 11. Mas no versículo 11 do capítulo 2 de João diz assim: este sinal miraculoso, em Caná da Galileia, foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. O propósito daquele milagre de transformar água em vinho, não é para você sair transformando água em vinho. O propósito daquele milagre de Jesus era para ele manifestar a sua glória, para ele manifestar o seu poder. E os discípulos creram naquele momento, acreditaram que Jesus é de fato o Messias. Milagre lá no Evangelho de João, João faz questão de colocar a ideia, o nome sinais, que na expressão grega significa há algo por trás maior naquele sinal que ele está fazendo. Ele estava apontando que ele ia chegar à cruz, que ele era o próprio Deus que veio para morrer por nós. Portanto, irmãos, dito isto, esse milagre aqui que nós temos em mãos de Marcos 8, da cura do cego, ele tem uma lição importante para nós. Nós não podemos deixar escapar essa lição. Você lê esse milagre, você não pode se deter apenas no milagre em si. Mas o texto ele tem um propósito de nos ensinar que Jesus pode curar a nossa cegueira espiritual. Esse milagre ele tem o propósito de mostrar que Jesus tem poder para curar a nossa cegueira e fazer com que possamos ver Ele de forma clara. Quem é de fato Jesus? Essa é a pergunta que caminha dentro do livro de Marcos. Quem é Jesus? Quem é este que até o mar pode acalmar? Quem é este que até o vento obedece a sua voz? Quem é este? Essa é a pergunta do texto. E esse milagre vai trazer respostas. Esse milagre ele mostra para nós que há cegueiras espirituais ainda no povo de Deus. Há muita coisa que você não compreende. Há muitas coisas que ainda você não entendeu.
E esse Jesus, ele é tão poderoso que ele pode restaurar a nossa visão espiritual para compreender quem de fato ele é. As pessoas são tão cegas e muitas vezes crentes, né? Que não se esforçam para prestar atenção a um culto, a uma pregação bíblica. As pessoas não amam mais a Escritura, criam um monte de desculpas. Porque dizem, não entendo, não sei, e começam a criar um monte de coisa. Mas esse milagre é o único milagre no Evangelho de Marcos que ele é feito por etapas. Preste bem atenção. Primeiro, diz o texto no versículo 22 que eles levaram um cego diante de Jesus, certo? Esse cego aqui, ele aponta para a cegueira dos fariseus. Nós vamos ver com calma. Depois diz Jesus lá que quando ele cospe nos olhos, mais uma vez Jesus é estranho na hora da cura, quando ele cospe nos olhos daquele homem, ele pergunta, o que tu está vendo? Não, eu vejo pessoas, mas como árvore andando. Eu não estou vendo direito. Sabe o que significa isso? É a visão parcial dos discípulos. Os discípulos não estavam entendendo os milagres que Jesus estava fazendo. Olha a pergunta, rapaz, por que vocês estão discutindo sobre pão? Eu não estou falando de pão. Não é disso que eu estou falando. Vocês não entendem que eu sou Deus aí, pelo amor do Pai. Então essa cura, quando ele vê árvores andando, é apontando para os discípulos que não compreendiam de fato quem era Jesus. No decorrer do Evangelho de Marcos, nós vamos perceber que eles vão compreender quem Jesus de fato é só no dia da ressurreição. Mas a terceira parte da cura diz que ele curou o cego totalmente. Ele viu com clareza, diz o texto. Isso aponta para os gentios. Para os gentios no texto que vê claramente quem era Jesus. Eles entenderam, Jesus de fato é Deus. Lembra da mulher fenícia? Senhor, me dá as migalhas da tua graça. Até ela compreendeu a parábola, mas os judeus, os discípulos de Jesus, não compreenderam nada. Então é por isso que esse milagre está aqui nessa posição do texto. É para dar ilustração para o que tem do versículo 1 ao versículo 21. E é o que nós vamos ver agora, depois dessa breve introdução. Qual é a primeira lição que nós temos no texto? A primeira lição é que a cegueira espiritual, ela impede-nos de enxergar Jesus como Deus. No versículo 1 até o 5, você vê Jesus se apresentando como um Deus de compaixão. Diz aí, olha, no versículo 1 ainda, primeiro, Jesus chamou seu discípulo e disse, no 2, tenho compaixão desta multidão. Jesus, ele é um Deus de compaixão. E o termo aqui, compaixão, é a ideia de o nosso intestino se mover. É a ideia de, dentro de nós, sofrer emoções bruscas. O intestino, no tempo dos judeus aqui, era a ideia de compaixão, de expressão de sentimentos. O que Jesus está falando para esses discípulos, olha, algo dentro de mim me mexe comigo. Eu não consigo olhar para essas pessoas com fome e ficar parado. Vocês têm que fazer alguma coisa. Jesus se apresenta como um Deus cheio de compaixão. E a palavra compaixão, o termo compaixão, ele é muito vivo no Antigo Testamento. Principalmente quando se trata sobre Deus. Exemplo, o Salmo 103, verso 13, diz assim, como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Versículo 4, pois Ele sabe do que somos formados, lembre-se de que somos pó. Salmo 103, verso 3 e 4, perdão. A compaixão do Senhor sempre é vista no Antigo Testamento. Então Jesus é que Ele se apresenta como esse Deus compassivo. Mas eu acho curioso ainda no versículo 2, olha o que diz o texto. Já faz quantos dias que estava com Jesus as pessoas? Eles estavam 3 dias com Jesus. Meus irmãos, deixa eu abrir aqui uma aplicação logo para nós. Será que nós temos sede da palavra de Deus como essas pessoas? Passaram 3 dias com Jesus ouvindo Ele e não cansavam. 3 dias querendo ouvir a sua palavra. E nós cansamos, não queremos, nós somos impacientes em ouvir a mensagem do Evangelho. Nós somos impacientes em querer estudar profundamente mais sobre Jesus. Nós queremos logo tudo claro, tudo perfeito logo. Queremos tudo pronto. Não queremos nos esforçar para mais nada. Essas pessoas passaram 3 dias
3 dias. Mas tem muitos crentes que nem sentem falta mais da palavra de Deus. Não sentem mais falta. Não pegam mais na Bíblia. Não ouvem mais boas pregações. Não se preocupam mais com as mensagens, os louvores bíblicos da sua própria igreja. Isso devia despertar você e se perguntar: que tipo de discípulo eu sou? Que tipo de discípulo eu sou que não quero dar atenção mais à palavra de Deus? Pense sobre isso. Marcos aqui no versículo 3 ainda diz que esse povo ele vinha de longe. Marcos ele chama a nossa atenção para mostrar que Jesus estava aceitando os gentios, aceitando as pessoas que vinham de longe. Essa mensagem é para nós. Efésios 2:13 diz assim: mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Jesus Cristo. Oh, meus queridos irmãos, aqui nós temos uma aplicação nessa primeira parte do texto. Quantas vezes nós somos cegos em relação à compaixão de Jesus? Notem aqui a miopia dos discípulos. Olha o versículo 4, preste atenção na pergunta deles. Os seus discípulos responderam: onde? Neste lugar, no deserto, poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Os discípulos já tinham visto lá no capítulo 6, Jesus pegar 5 pães, 2 peixes e multiplicar. Onde eles arrecadaram mais de 12 cestos cheios. Veja a cegueira dos discípulos. Nós muitas vezes estamos assim também. Nós sabemos quem é o nosso Salvador. Nós sabemos que Ele andou sobre as águas. Nós sabemos que Ele criou o universo. Mas por vez ou outra nós estamos perguntando: o que tu pode fazer diante disso que eu estou enfrentando, Senhor Jesus? Tu não pode fazer muita coisa, né? Porque tu não tem feito nada até agora. A miopia dos discípulos também muitas vezes é a nossa. Mas por trás dessa miopia deles, essa cegueira espiritual deles, havia também uma arrogância, uma prepotência. Sabe por quê? Onde é o território aqui que eles estão agora? Olha o versículo 10. Entrou no barco com seus discípulos e foi para outra região de Dalmatuna, região gentílica. Os discípulos eram judeus e não aceitavam de forma alguma, Jesus realizar o mesmo milagre que aconteceu lá no capítulo 6, na terra deles, e fazer agora na terra dos gentios. Não fazia sentido. Um gentio para um judeu era uma coisa horrível. E o coração dos discípulos aqui está duro. Eles não queriam expressar compaixão para aquelas pessoas. Jesus repreende e percebe isso neles. Na mente dos discípulos, aqui os judeus, eles não aceitavam nem sentar com um gentio. Você lembra nas primeiras exposições que as pessoas perguntavam: quem é esse que senta até com os pecadores? Quem é esse que senta até com os gentios? Não faz sentido esse homem dizer que é Deus. Então os judeus tinham isso no coração também. Os discípulos de Jesus tinham isso no seu coração. Meus irmãos, e nós também. Se Jesus, irmãos, Ele é compassivo, nós como imitadores de Jesus, deveríamos expressar compaixão para com as pessoas. Se Jesus foi compassivo com a minha vida, com a sua vida, nós devemos também levar o Evangelho para outras pessoas. O que Jesus está mostrando aqui é que o Evangelho ele vai além das fronteiras de Israel. Ele vai para os gentios. Se Jesus tinha compaixão das pessoas, nós também devemos ter. Isso é o amor de Deus que foi derramado no nosso coração e tem que ser expresso de forma prática na vida das pessoas. Seja com a ajuda física, seja com a ajuda de oração, mas nós temos que cuidar das pessoas, assim como Jesus cuidava delas. Agora veja o versículo 6, onde diz assim: Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e da graça, partiu e os entregou aos seus discípulos, para que os servisse a multidão, e o fizeram, e assim o fizeram. Mas no versículo 8 diz ainda: o povo comeu até se fartar. Jesus Cristo aqui, ele é Deus, e é um Deus, além de um Deus compassivo, Ele é um Deus de providência. Ele providenciou o pão para aquela multidão. Ele providenciou o alimento para aquelas pessoas. E diz o texto que o povo comeu até se fartar.
A provisão, meus irmãos, ela vem de Deus. Lá em 1 Pedro capítulo 5, no versículo 7 diz: lancem sobre Ele todas as suas preocupações, porque Ele tem cuidado de vocês. O que o texto está dizendo, todas as nossas ansiedades, as ansiedades da vida podem ser lançadas uma a uma aos ombros do nosso Salvador. Sabe por quê? Porque Ele cuida de cada uma delas. Deus é um Deus de providência, a provisão de Deus é certa. Até aquelas que nós compramos, até aquela que você pede por delivery. Traz uma pizza aqui, lavar o Pix. Traz aí uma picanha. Isso também é providência de Deus. Sabe por quê? Porque Deus, Ele de forma graciosa, como diz no versículo 6, Ele usa os discípulos como um meio de instrumento para abençoar as pessoas. Um meio de instrumento para expressar sua provisão. Querido pai de família que está aqui, o pão que é exposto na mesa todos os dias, é você quem coloca, correto. Mas antes de você colocar, é o Deus Pai que tem providenciado o pão de cada dia na sua mesa. Você que trabalha todo mês tem o dinheiro na sua conta, é seu esforço, correto. Mas antes disso é porque um pai que providenciou uma oportunidade de emprego para você. Não fique ansioso, não fique preocupado, confie na providência de Deus. É isso que Jesus está ensinando para os discípulos. Quando ele diz: como é que num deserto desse tem pão para comer? Não faz sentido, Jesus. Faz sim, o que é que vocês têm aí? Não, nós temos uns pãezinhos aqui, 7 e tal. Traga. Porque eu sou o Deus de providência. A sua pergunta talvez na sua cabeça seja essa: mas pastor, o que é que tem a ver com o cego? Olha o versículo 22. Eles foram para Betsaida. E algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando que ele tocasse nele. O que Jesus está querendo ensinar para os discípulos aqui, à luz da cura desse cego que foi levado, é que essa provisão, ela não pode ser feita só por nós mesmos. Nós nunca vamos conseguir trazer visão na vida das pessoas. Nós nunca vamos conseguir por nós mesmos ter uma visão clara de quem é Deus. Somente quando nós nos dirigimos a Jesus, como essas pessoas levaram esse cego, levaram até ele, e ele vai começar a fazer o milagre da restauração de sua visão espiritual. O povo implorando: toca nesse homem, Jesus. Nós precisamos, meus irmãos, confiar na providência de Deus, mesmo que ela não esteja clara nesse momento, mesmo que esteja faltando algo na sua vida, algo na sua mesa. Aguarde, tenha paciência. Deus provê aquilo que você precisa, porque Ele é um Deus de providência. Podemos até passar fome, acontece. Não tem aquela mensagem de triunfo, né? De que tudo vai dar bem, tudo vai dar certo, eu não vou passar dificuldade. Às vezes passa, porque a providência de Deus, ela vai além do pão da mesa. A providência de Deus, ela é a providência da nossa salvação. A nossa salvação em Cristo é mais importante do que um pão que é colocado à nossa mesa, porque Ele é um Deus de providência. Na providência de Deus, você tem que entender que assim como há algo extraordinário, que foi o caso da cura desse cego, também Deus usa algo ordinário para abençoar a nossa vida, que é o trabalho, o labor, o nosso esforço. Ele quer usar a sua vida como instrumento na mão dele para prover o pão de cada dia na sua casa. Então a cegueira espiritual, ela impede-nos de enxergar quem Jesus é. E Jesus, Ele é Deus, é um Deus de compaixão e é um Deus de providência. Mas nós temos a segunda lição do texto, que a cegueira espiritual, ela leva-nos a perspectivas falsas acerca de Jesus. Por favor, mais uma vez o versículo 11 ao 13. Os fariseus vieram e começaram a interrogar Jesus. Para pô-lo à prova, pediram-lhe um sinal do céu. Ele suspirou profundamente e disse: por que esta geração pede um sinal milagroso? Eu lhes afirmo que nenhum sinal lhe será dado. Então se afastou deles e voltou para o barco e foi para o outro lado. No versículo 11, grifa aí na sua Bíblia essa palavra, colocá-lo à prova. Ou talvez na sua versão esteja fazer um teste. É notório e bem trazer isso aqui para você, lembrar de uma coisa que acontecia sempre no Antigo Testamento, também no Novo. É que era válido testar se um profeta ele era de Deus ou não. Isso era válido, tá?
Era possível averiguar se o profeta era de Deus ou não. No Antigo Testamento, se alguém dissesse, assim diz o Senhor, e não fosse o Senhor, ele era morto na hora. Mas não é o caso aqui. Os fariseus, quando nós olhamos para o texto, a ideia de prova aqui é mais uma ideia de teste, que é um outro significado do próprio texto. É um teste para que Jesus possa agir de acordo com o seu interesse. Na verdade, aqui é uma tentação, semelhante às tentações que Jesus enfrentou no deserto. O que é que eles estão pedindo? Eles estão pedindo um sinal de onde? Do céu. Quando eles pedem um sinal do céu, eles estão rejeitando os milagres de Jesus. Os milagres que autenticavam que ele era Deus, que ele andou sobre as águas, que ele ressuscitou mortos, que ele curou cegos, tá? Enfim, então quando alguém pede um sinal, no caso dos fariseus aqui, eles estão exigindo um prodígio, digamos assim, celestial. Um sinal que vem diretamente do céu. Alguns estudiosos dizem que provavelmente os fariseus estavam pedindo aqui um sinal, curioso isso, um sinal semelhante, Daniel capítulo 5, quando aparece uma mão escrevendo na parede ao rei Belsazar, mostrando que Deus ia destruir a Babilônia. Os fariseus, aqueles queriam um sinal mais ou menos assim, nós queremos ver algo aqui vivo. E Jesus disse, por que essa geração me pede isso? Vocês não entenderam ainda. E Jesus se afasta deles. Quando eles pedem um sinal, meus irmãos, eles não entendem de forma alguma quem era Jesus. Eles tinham uma visão errada sobre o Salvador. Pedir algo para Deus não é pecado. O pedido em si não é errado, mas a questão aqui é a intenção negativa por trás desse pedido. Esse é o problema. Que os fariseus estavam querendo colocar Jesus à prova. E no versículo 12 diz que Jesus suspirou profundamente. Lembra do texto anterior também, no domingo atrasado, ele suspirou. Esse suspirar é a mesma ideia da compaixão dos versículos 1 ao 5. Ele não está agora suspirando de forma compassiva, mas ele está irado com isso. A expressão é aqui que Jesus gemeu. Por que essa geração me pede um sinal? Aff, né? Tipo isso. Quando você, eita, mas tem coisa que não dá. Então Jesus ele está querendo mostrar para esses homens que eles estão errados a respeito dele. Mas irmão, o que é que tem a ver esses fariseus com nossas vidas? Será, meus irmãos, que se não há alguma ou uma situação na nossa vida que não tentamos o Senhor? Meus queridos irmãos, nós devemos tomar muito cuidado, mas muito cuidado para não sermos como os fariseus. Porque os fariseus, eles queriam que Jesus cumprisse as suas condições e não a de Jesus. Os fariseus queriam que Jesus cedesse às exigências dele. Tanto os fariseus quanto a nós que estamos aqui hoje, nós precisamos consultar diariamente as Escrituras e saber o que Deus pede de nós, para que não venhamos exigir coisa errada do nosso Salvador. Lá em Hebreus capítulo 12, no versículo 1 diz, devemos correr a corrida que nos é proposta. E em outras palavras, meus irmãos, é nós que devemos dizer, sim, Senhor, aqui nós estamos para fazer a Tua vontade. E não para exigir que Ele faça a nossa vontade, que era o que os fariseus estavam fazendo aqui. Uma outra lição que nós temos ainda nesse texto, tomemos muito cuidado, porque nós estamos cercados de fariseus na nossa época. Nós estamos cercados de fariseus e eles ganharam o ibope agora, meus irmãos. Eles ganharam o ibope na mídia. Todo mundo vê um fariseu pregando agora. E eles chamam ainda os verdadeiros crentes de fariseu. Tome cuidado, é por isso que você tem que conhecer a Escritura, conhecer quem é Jesus. Esses fariseus da atualidade falam de Jesus, falam da lei, mas o seu coração nega o poder do Evangelho. Nega o poder do Evangelho. Se não tomarmos cuidado, meus irmãos, essa cegueira espiritual dos fariseus pode chegar em nós também. Tome cuidado. Cuidado com o que você assiste. Eu já até coloquei um texto no grupo lá da igreja, né? Estão falando de igreja de todo tipo agora, né? Até Avatar, né? Pena. É triste isso. Como isso destrói a beleza de Cristo, a beleza da Escritura em relação ao que é a igreja e o que é Jesus. Cuidado com os fariseus. Cuidado com os fariseus que cercam você. Cuidado com os fariseus que estão dentro da sua casa, por meio das mídias sociais. Tome cuidado com isso. Tome cuidado. E não basta
dizer assim, está amarrado, não. Tem que cortar e jogar fora. Vai ler Bíblia, vai orar, vai buscar Deus. Mas esse texto também dos fariseus, ele mostra da visão embaçada do cego. Os fariseus não tinham uma visão correta de quem era Jesus. Nós também muitas vezes não temos uma visão correta. Mas nós vamos para a última parte do texto, onde diz que a cegueira espiritual, ela é vencida pelo poder de Cristo. Olha o versículo 14. Os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Advertiu Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não temos pão. Note a cegueira dos discípulos. Os discípulos haviam esquecido de levar pão. Jesus percebe isso, a preocupação deles. Eita, essa ilustração do fermento de Herodes, do fermento dos fariseus, Jesus está jogando para nós porque a gente esqueceu do pão. Nada a ver. Nada a ver. E Jesus percebe isso e aproveita essa ponte e chama a atenção deles, dizendo: cuidado. Cuidado com o fermento. Cuidado com o fermento dos fariseus e do Herodes. No domingo passado aqui, onde nós levamos qual é o verdadeiro símbolo da Páscoa, você lembra que eu falei dos pães sem fermento, que era importante para os judeus. Que quando chegava na festa, o dia antes da festa dos pães ázimos, a família tinha a ordem, a obrigação de fazer uma faxina na casa, limpar. Aonde tivesse fermento tinha que jogar fora. Tá? Tinha que jogar fora. Então essa linguagem que Jesus fala com os discípulos aqui, é uma linguagem que eles conhecem. E os discípulos pensaram logo: eita, ele está falando do pão. Não. Ele está dizendo para os discípulos: tenham cuidado com a maldade dos líderes religiosos da época de vocês. Olha o versículo 16, por favor, do capítulo 8 ainda, 16. E eles discutiam entre si, é porque não temos pão. Agora leia o versículo 24. Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas e elas parecem árvores o quê? Andando. Jesus fala do fermento dos fariseus, fala do fermento de Herodes, e os discípulos vão dizer o quê? Ele está falando do pão. Cego espiritualmente, assim como aquele cego estava vendo árvores, estava embaçada a vista ainda. Eles não compreenderam nada. Jesus disse: vocês estão ficando doido. Eu não estou falando de pão. Vocês não perceberam nada, mas será possível? Olha as perguntas retóricas de Jesus. Olha as perguntas. Ainda não compreenderam, nem perceberam? O coração de vocês está... Vocês têm olhos, mas não veem. Quantos pães vocês recolheram lá no primeiro milagre? 12. E agora? 7. E aí, vocês não entenderam? Ô bicho burro é discípulo. Quase Jesus disse isso. Ô ovelha é bicho duro de entender as coisas. Mas é mesmo, irmãos. Nós somos assim também. Eles não compreenderam a metáfora de Jesus aqui. Assim como o cego via pessoas andando como árvore. Irmãos, permita-me aplicar algo aqui para nós. Mesmo depois de salvos, mesmo depois de regenerados pelo Espírito Santo, entenda isso que eu vou dizer para você. É possível sim, por algum tempo que sejamos cegos, não enxergando a verdade de Cristo. É possível sim, em algumas situações da nossa vida, em relação ao Evangelho, nós não compreender algumas coisas. É possível. É possível. Então você que está nessa linha, não duvide que você é crente, você é crente. É porque vem essas dúvidas mesmo. Vem essas dúvidas. Por isso, a Bíblia nos manda constantemente nós crescer na graça do Senhor. Nós crescer mediante a palavra do Senhor. A grande verdade é que nós precisamos olhar para nós mesmos. Olhar no espelho e ver os pontos cegos que nós não estamos enxergando. Aí entra, meu querido irmão, a importância da igreja. É a igreja que nos ajuda a ver os nossos pontos cegos. É a igreja que pode chegar para você, meu irmão: olha, rapaz, eu acho que a tua vida... Não tá, irmão, não é por aqui, irmão. Vamos orar, vamos ler Bíblia. Pastor, a sua visão não é por aqui. Vamos sentar aqui. É assim que funciona a igreja. Dói, machuca às vezes, é difícil. Mas a igreja, ela tem que nos ajudar a ver os pontos cegos da nossa vida. É normal isso.
Porque os discípulos de Jesus andavam com Jesus, viam os milagres de Jesus, mas não compreendiam quem de fato era Jesus. Em Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25, o texto fala sobre a comunidade que deve estar sempre se importando uns com os outros, admoestando, orientando, cuidando uns dos outros. Porque nós podemos ser cegos e surdos espirituais em algumas áreas da nossa vida. Mas pastor, o que é que significa esse fermento dos fariseus e de Herodes? Explico. O fermento dos fariseus, primeiro eram os erros doutrinários que eles tinham. As falsas interpretações da Escritura. Outro erro dos fariseus era a hipocrisia deles. Por isso Jesus usa essas palavras. Os fariseus, por exemplo, eles tinham as obras como ato de salvação. A salvação era pelas obras, segundo os fariseus. Os fariseus era a religião externalizada, que produziu uma fraude espiritual. Porque era tudo perfeito por fora, mas Jesus diz, mas por dentro vocês são igual o quê? Sepulcros caiados, podres, imorais. Mas tem um outro grupo que o Marcos não registrou aqui, que é bem conhecido também da igreja e dos textos bíblicos, é os saduceus. Quem eram os saduceus? Era uma religião pragmática, racionalista e materialista. O que é que eles acreditavam, pastor? Pensa comigo o que eu vou dizer agora, se tem essas religiões no nosso meio. Primeiro, eles negavam a ressurreição do corpo. Eles não acreditavam que vai haver ressurreição do último dia. Segundo, eles negam a imortalidade da alma. Não, morreu, acabou, fechou, ninguém mexe mais com isso. Eles negavam tudo isso. O que é que eles faziam mais? Eles usavam o templo para fazer o quê? Explorar financeiramente as pessoas. Eram os saduceus. Será que tem isso em nosso meio hoje, meus queridos irmãos? Tem sim, e muitos. E muitos. O fermento de Herodes, que Jesus fala aqui, do Herodes, é lembrando a morte de João Batista, irmãos. Porque Herodes, ele era de um partido político religioso. Ele tinha um comportamento imoral. Era parente casando com parente, era uma confusão do inferno naquela casa. Ele diz, cuidado com isso, a vida de vocês não deve ser assim. Não deve ser assim. Jesus está querendo abrir os olhos deles. Mas veja comigo o versículo 17 e 18. Ele diz, olha, percebendo a discussão, por que vocês estão discutindo sobre o que não terem pão? Ainda não compreenderam nem percebem? Seus corações estão endurecidos? Vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram? É igual você quando corrige o seu filho, né? Rapaz, eu te avisei. Quantas vezes eu tenho que te falar sobre isso? Tu não entendeu ainda não. Pelo amor de Deus. Era essa conversa que Jesus estava tendo com os discípulos. Meus irmãos, Ele tem essa conversa conosco também nessa noite. Muitas vezes nós permanecemos sim, cegos espiritualmente. Mas para a glória de Deus, a nossa cegueira ela é temporária. Olha o que diz o versículo 25 e 26 do texto. Mais uma vez, Jesus colocou a mão sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos, a sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. Jesus mandou para casa dizendo, não entre no povoado. Algumas pessoas pegam esse texto, eu tenho que falar sobre isso para que você esteja atento, e dizem assim, sobre esse milagre, né? Olha, calma, é assim mesmo. O homem não foi curado de forma completa porque ele não tinha fé. Primeira coisa que diz, né? Ele não tinha fé, mas o texto está falando nada de fé. Ele não tinha fé, se ele tivesse tido fé, tinha sido curado na mesma hora. Não, irmãos. Outro diz assim, não, mas eu acho o seguinte, Deus é assim mesmo, Deus às vezes ele cura um pedaço, mas não cura outro, para te deixar manco, para ver se tu aprende as coisas. Não é essa a ideia do texto. E você tem percebido já na leitura aqui. O que é que esse texto está dizendo aqui? A principal lição aqui, primeiro, a divindade de Jesus, mostrando que Ele é Deus, que veio para limpar, restaurar a visão espiritual do povo, mas principalmente a ilustração de Jesus em curar esse homem por etapas, era para mostrar para os discípulos que os próprios olhos deles, que estavam cegos espiritualmente, o Senhor estava abrindo aos poucos os olhos deles. Meus irmãos, o Senhor tem abrido os nossos olhos. Agora é hora de um reconhecimento diante de Deus. Muita coisa que você não compreendia lá atrás sobre o Evangelho, você compreende hoje. É porque o Senhor está abrindo os teus olhos aos poucos para a glória de Deus.
Não entre em desespero. Confia que o milagre vai ser completo. João diz ainda que assim como Jesus é, um dia nós o veremos. Fica tranquilo sobre isso. O que o Senhor pede de nós é apenas que venhamos buscar Ele, conhecer Ele dia após dia, lendo a Escritura, em oração, em comunhão com a igreja. Esse é o seu papel. Para que a sua visão seja cada dia clara sobre quem Ele é. Sobre quem Ele é. E eu quero concluir dizendo o seguinte, primeiro. Quem sabe eu estou me dirigindo aqui a pessoas que são cegas em relação à compaixão de Jesus. Talvez esteja me dirigindo aqui a pessoas que mesmo Deus abençoando, mesmo Deus cuidando, mesmo Deus guardando você, mesmo com os seus problemas de saúde físicos, emocionais, espirituais, Deus tem guardado você, mas você continua duro em relação ao Evangelho. Você continua duro em não querer saber de Jesus. Você só quer saber dele quando é para curar a sua vida, quando é para expulsar um demônio da sua vida, quando é para te trazer uma bênção sobre um trabalho. Não queira saber de Jesus só para isso. Queira saber dele para salvar a sua vida, para livrar a sua vida da ira dele naquele dia. O maior medo que você tem que ter, meu querido amigo, não é do inferno. O maior medo que você tem que ter é de estar diante da ira de Deus um dia. A ira dele é dura. Pastor, como é que você sabe disso? Olha para Jesus. Um Deus que mata o próprio filho numa cruz, irmão. Olha a ira desse homem. Olha a ira desse Deus. Dr. John Stott, ele diz que Deus derramou toda a ira do inferno sobre Jesus. Imagina aqueles que não têm Jesus. Porque se você se voltar para Ele, sim, a Bíblia diz em João 3,36 que você tem a vida eterna. E não vai permanecer mais sobre você a ira de Deus. É dele que você tem que ter medo. É daquele dia. É daquele dia. Aí, parafraseando Jesus, aí sim, as outras coisas te serão acrescentadas. Se Ele quiser te dar pão com fartura, Ele dá. Mas se Ele não quiser dar, louvado seja Deus por isso. Ele já te deu a salvação. Já te deu a salvação. Quem sabe também, segundo, eu esteja me dirigindo a discípulos, a irmãos crentes em Jesus, que são cegos também. Assim como o cego aqui do texto, que vê parcialmente. Por isso, eu e você precisamos. Você tremeu já? Não vi a ira dele naquele dia. Eu e você precisamos buscar constantemente crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há muitos crentes que não enxergam Jesus de forma correta, veem Jesus de forma parcial. Sabe por quê? Assim como os discípulos, muitos de nós temos o nosso coração duro, não ouvimos a palavra de Deus, mas se disser assim, amanhã tem um show gospel, roqueiro da boa mesmo, cara bom, só canta, pula, vai embora, está lá lotado. Mas não querem ouvir a palavra de Deus, porque os corações são duros, insistem em viver na desobediência, insistem, buscam obedecer a Deus por meio da sua graça. Terceiro, talvez esteja me dirigindo também ainda a esses discípulos cegos, que como os fariseus têm uma vida legalista, só pensa no exterior, acham que as tradições humanas, as tradições das igrejas devem estar acima da Bíblia. Não, irmãos, a Bíblia tem que estar acima das tradições. A Bíblia tem que estar acima das tradições. Assim como esses fariseus, há muitos pastores hoje que infelizmente manipulam as pessoas, ensinam que para ganhar o favor de Deus tem que dar isso, aquilo e por aí vai. Nós temos muito no nosso mundo. Jesus repreende isso no versículo 11 ao 13. E por fim, há esperança para todo esse tipo de cegueira que foi citado aqui. E a esperança chama-se Jesus Cristo, o verdadeiro Deus. Aquele que chega lá na terceira parte da cura e limpa totalmente a visão daquele homem, para que ele pudesse ver com clareza, irmãos. A cegueira espiritual, ela pode ser restaurada pelo poder de Jesus Cristo, a exemplo desse texto. Esse é o Deus que nós servimos. E a Ele seja a glória, e a Ele seja o louvor, para todos sempre. Amém
e amém. E nós vamos cantar esse louvor. Vamos lá, de pé? Não vai faltar energia não, fica tranquilo. E se faltar é melhor, que dá para ouvir sua voz. Vamos lá, a Ele a glória, o ministério de louvor. Vamos cantar, adorar o nosso Deus. O refrão você conhece, né? Então na hora você canta, tá? Na hora você canta. Porque dele, por ele
Amém? A Ele a glória. Então viva para a glória de Deus também. Coloque a sua vida para viver para o louvor dEle, para a honra dEle, em obediência em Cristo Jesus. Não em ordem humanas, mas em ordem segundo a Escritura. Se renda, se arrependa, aceite Jesus, aceite o perdão dEle na sua vida, arrependa dos seus pecados, viva uma vida que agrade a Ele. Faça isso. Procure a igreja para lhe ajudar também. Seja essa igreja, seja outra igreja que prega o Evangelho, mas procure. Não desista de caminhar nos caminhos do nosso Deus. Eu quero orar por você. Pai querido, graças te damos, meu Senhor, pela Tua palavra que foi lida, explicada, e que Teu Espírito Santo aplique ela em nossos corações. Que o Senhor tire de qualquer cegueira espiritual do Teu povo. Aqueles que ainda não se renderam a Cristo, em nome de Jesus, possam quebrantar os seus corações, aceitando a obra redentora da cruz, humildemente reconhecendo os seus pecados, crendo somente em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu também, ó Deus, pedimos que a graça do Senhor, a consolação do Teu Espírito Santo, esteja sobre o Teu povo, conduzindo-os para casa em segurança, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por estar presente hoje aqui, nossos amigos, tá? E converse, né, que está chovendo muito, é bom para você conversar agora um pouquinho.